Então, agora, prosseguindo com o artigo 9º, inciso 3, a gente tem que verificar o seguinte: são os crimes praticados pelos inativos, então da reserva ou reforma, tá? Os inativos, ou pelo civil, contra as instituições militares. Gravem isso. Por quê? Não tem como um Mike inativo praticar um crime militar se não afetar a instituição militar realmente. Como que a gente afetaria a instituição militar? Ora, se for um crime contra um patrimônio dela, um crime contra a ordem administrativa militar, tal como a gente falou, se for um crime contra alguém dentro da OPM, então dentro do batalhão, o inativo ela comete um crime contra um militar de serviço, por exemplo. Se for um crime contra o militar de serviço fora da OPM, então militar de serviço, basicamente isso. Vamos analisar as alíneas para vocês verem. Basicamente trata desse entorno. Porque se o inativo, tá? Então o antigão aposentou, tá numa balada, agride um militar da ativa, de folga, não vai ser crime militar. Entendeu? Para ser crime militar tem que ser da ativa contra da ativa, que é artigo 9º, inciso 2, a linha A. Agora, se for um antigão, tá na balada, pratica um crime contra um da ativa, crime comum, tá? Porque não afetou a instituição militar. O primeiro ponto ali no inciso de atrás é isso. A linha A, contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar, foi o que a gente tinha colocado. Então, se o antigão vai lá, o aposentado, quebra um vidro da viatura, crime militar, tá? O antigão vai lá e subtrai um patrimônio da instituição militar, crime militar, tá? Letra B, em lugar sujeito à administração militar, então dentro de uma OPM, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da justiça militar, no exercício de função inerente ao seu cargo, no caso desse servidor público. Então, se um militar está dentro da inativo, então aposentado, foi lá no batalhão para verificar algumas circunstâncias, tratar sobre funcional, conversar com um amigo, está dentro do batalhão, pratica contra o militar da ativa, mesmo que esteja de folga, mas está dentro do batalhão, aí vai ser crime militar. Então, artigo 9º, inciso 3, a linha B. Porque contra um militar de serviço, pode ser mesmo fora do batalhão. Contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Então, o militar ali, período de prontidão, vigilância, seria um crime militar. Quando a gente vai para a linha D, que é a última, por isso que eu falei que o crime militar praticado pelo inativo segue basicamente esses 3 incisos aqui, esses 3 resumos que escrevam no caderno de vocês. Porque a B, a C e a D é contra o militar da ativa ali, ou dentro do quartel, ou ele em formatura, ou a linha D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia da ordem pública, tá? Aqui acabou tirando o final da linha, mas eu vou ler com vocês o próprio Código Penal Militar. Vem aqui para vocês verem. Vamos lá, acompanhe comigo. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra o militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente registrado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Então, pessoal, se o Mike ele está em garantia, está de serviço, em garantia da ordem pública, então o Mike está no 01, vai ser um crime militar se o inativo pratica um crime contra ele. Exemplo: 2 militares praticando ali um bloqueio de trânsito para um Mike inativo. O Mike inativo ele comete um crime contra aqueles militares, um desacato, por exemplo, contra eles, desacato militar, vai ser crime militar ou crime comum? Crime militar, porque contra o militar em serviço de garantia da ordem pública, tá bom? Então, basicamente isso. Agora, se for de folga, contra outro militar da ativa de folga, aí vai ser crime comum. Ficou claro, pessoal, aqui? Então, artigo 9º, inciso 3º, a gente está falando dos crimes praticados pelos inativos.
Agora eu quero falar sobre o crime praticado pelo civil. Também para ser considerado um crime militar, tem que se enquadrar nesse artigo 9º, inciso 3º, e essas alíneas, tais alíneas, tá? Quando a gente verifica sobre se o civil comete crime militar ou não, a gente precisa verificar sobre dispositivos constitucionais, tá? O que está sendo abordado na matéria de direito constitucional, aqui do curso dos senhores. Mas também não vou deixar de falar aqui, porque a gente tem que ter esse entendimento. Então, de forma bem sucinta aqui para vocês, que eu quero trazer. Deixa eu apagar essa parte. O civil comete crime militar? Ora, pelo artigo 9º, inciso 3º, essas alíneas, nessas circunstâncias, comete. Por que a gente tanto fala que ele só comete contra as Forças Armadas, tá? Gravem isso. E contra a PM e Corpo de Bombeiro não, tá? Que tá falando contra as instituições militares, mas somente as Forças Armadas. A competência constitucional da Justiça Militar da União e da Justiça Militar dos Estados está previsto nos seguintes dispositivos. Artigo 124, JMU, e artigo 125, parágrafo 4º e seguintes, JME, Justiça Militar Estadual. Na Justiça Militar da União, artigo 124 prevê o seguinte, que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E não dispõe qual jurisdicionado, ou seja, quem pode ser julgado na Justiça Militar. Portanto, se a Justiça Militar da União, por uma natureza constitucional, pode julgar também civis, porque nada foi retirado da competência dela, e o civil, pelo artigo 9º, inciso 3º, comete crime militar, portanto, a Justiça Militar da União comete, portanto, o civil comete crime militar no âmbito da Justiça Militar da União, tá? Então, o civil pode ser julgado por ela. Quando a gente vem no artigo 125, parágrafo 4º, que traz a competência da Justiça Militar Estadual, traz o seguinte, que compete à Justiça Militar Estadual processar, julgar os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei e nas ações judiciais, contratos disciplinares. Neste aspecto, ela especificou o jurisdicionado, somente o militar estadual pode ser julgado por ela. Então, o civil não pode ser julgado. Então, por conta de uma falta de previsão de competência de processamento e julgamento, não tem justiça para julgar o civil quando comete um crime militar contra a polícia, não, a doutrina traz que não há crime militar, tá bom? Então, basicamente isso. Porque a justiça comum não pode julgar o crime militar, a justiça militar estadual não pode julgar o civil, portanto, não cometeria esses crimes. Beleza? Espero que tenha ficado claro para os senhores aí essa circunstância. Então, o civil só comete crime militar no âmbito das Forças Armadas, tá bom? Quando enquadrado nessas linhas do artigo 9º, inciso 3º. Vamos prosseguir. Fazer um exercício aqui, caiu na VUNESP 2020, para a gente verificar se consigo compreender. A Lei número 13.491, de 2017, alterou o artigo 9º do Código Penal Militar e promoveu uma ampliação da competência da Justiça Militar. Ao lado dos crimes propriamente militares e impropriamente militares, a referida legislação instituiu os crimes militares por extensão. Diante do exposto, é correto afirmar que o Código Penal Militar considera crime militar em tempo de paz quando? Então aqui, ó, não trouxe se o sujeito ativo é um militar da ativa, inativo ou civil. Então aqui a gente precisa verificar inciso 1, 2 e 3. Lembrar aí na cabeça. Aquele cometido por militar em situação de atividade, que hoje em dia é o militar da ativa, que está previsto, que utilize armamento de propriedade militar. Senhores, eu falei em algum momento aqui na aula sobre utilizar armamento militar? Não falei. Então, deixa essa questão aí, tá um pouco errada, já digamos assim, né? Vamos verificar bem. Ou, entre outros, estão vários crimes, entre outras hipóteses, aquele crime previsto na legislação penal comum quando praticado por militar em serviço. Então, tem a ver com o que está falando no enunciado? Tem. Aqui fez um resumo aqui sobre os crimes militares por extensão, tá? Falou aí que veio essa espécie de crime previsto fora do CPM, quando praticado em determinadas hipóteses do artigo 9º. E aqui perguntou qual seria um crime militar, de acordo com o artigo 9º, né? Então, a letra B está correta.
Entre outras hipóteses, aquele previsto na legislação penal comum, crime de abuso de autoridade, por exemplo, quando praticado militar de serviço, que seria o artigo 9º, inciso 2, a linha C, porque militar de serviço tem que ser militar da ativa. Então, a gente já tem que olhar o inciso 2 e a linha C que traz esse dispositivo. Beleza? Vamos ver os demais. Todo aquele previsto na legislação penal comum, independentemente do sujeito ativo. Não. Aqui não, né, senhores? Todo aquele previsto na legislação penal comum, independentemente do sujeito ativo. Então, todo crime previsto em qualquer lei, independentemente do sujeito ativo, vai ser crime militar. Não, né? Crime previsto em qualquer lei, praticado por um civil, por exemplo, se não tiver as circunstâncias do artigo 9º, vai ser crime comum. Qualquer lei praticado pelo militar da ativa, mas que não se enquadra na circunstância do artigo 9º, por ele de folga contra um civil, vai ser crime comum, tá? Então, a linha C não, a letra C não. Letra D. Todo aquele praticado por militares federais ou estaduais em situação de atividade. Então, todo crime praticado por militar ativa sempre vai ser crime militar? Não. Tem que ver as demais hipóteses, né? Se está dentro do quartel, se está de serviço, razão da função, contra o patrimônio da administração. Então, a linha B, que é a correta, tá bom? Então, aqui fica uma forma da gente concretizar esse aprendizado da aula de hoje. Pessoal, para a gente finalizar aqui nosso conceito de crime militar, precisamos analisar os parágrafos do artigo 9º, o qual ele traz ali as questões atinentes aos crimes dolosos contra a vida, tá? Principalmente de civis, tá bom? Então, sabe quando a gente fala assim, o policial militar trocou tiro de serviço, acabou matando lá um criminoso, então ele vai se responder no júri. Por que isso? Duas circunstâncias. Primeiro, competência constitucional do júri. Segundo, o próprio Código Penal Militar, óbvio que tem que seguir uma normatização conforme a Constituição Federal, né? Lembrando da pirâmide de Kelsen, aquela questão da hierarquia das normas. Então, se uma lei infraconstitucional abaixo da Constituição, ela estiver contrária à Constituição Federal, se ela não seria constitucional, né? Seria inconstitucional ou não recepcionada por ela se for a sua vigência anterior à Constituição. Então, prosseguindo nesse aspecto, a gente vai analisar o artigo 9º, parágrafo 1º e 2º. É competência para processamento de julgamentos, crimes dolosos contra a vida de civis. Primeira questão que eu gostaria de trazer para vocês é que o que seria os crimes dolosos, né? Depois, o que seria contra a vida e, por fim, somente de civis que a gente está tratando. Se for um crime contra outro militar, não é abordado nesse parágrafo, tá bom? O que seriam os crimes dolosos? Tal como já visto no direito penal comum, crimes dolosos são aqueles quando o agente, a percepção dele, a vontade livre e consciente de produzir determinado resultado. Então, se a pessoa efetua disparos contra outra com a intenção de produzir o resultado morte, ela comete o crime de homicídio doloso se vier a ocorrer, se ou consumado ou tentado. Tá bom? O culposo, como nós sabemos, seria por meio das modalidades de imprudência, negligência ou imperícia, quando não há a intenção de praticar aquele evento morte. Ou também, esse a gente está falando do dolo direto, né? Dolo de primeiro grau. Ou também há crimes dolosos quando houver o dolo de segundo grau, que é o dolo, uma das espécies é o dolo eventual, tá? Então, que seria quando ele assume, aqui é uma hipótese, aqui quando o agente assume o risco de produzir determinado resultado. Beleza? Então, tá bom. Crimes dolosos, apenas esse que a gente está falando. A culpa não entra nesse artigo. Contra a vida, quais são os crimes que ferem a vida? Tá? Então, homicídio, o primeiro que vem em nossa mente aí, o infanticídio, o feminicídio, que agora é um crime autônomo, previsto no artigo 121-A do Código Penal, o aborto e o crime de instigação ou auxílio ao suicídio. Tá? Então, esses 5 crimes aí são crimes contra a vida. Tá? Então, vamos analisar o parágrafo primeiro. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Então, essa, pessoal, é a regra, tá? É a regra. Tá vendo que neste parágrafo não tratou nem do
do militar das Forças Armadas nem do Estado, não especificou nenhum dos dois. Ou seja, trouxe militares de forma ampla, abrangendo as duas espécies de militares, tanto as Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, quanto também o dos estados, que policiais militares e Corpo de Bombeiros militares. Quando o crime praticado por todos os militares, contra um civil, se for um crime doloso contra a vida, será do júri, tá bom? Seguindo a competência constitucional. O legislador trouxe um parágrafo segundo, que traz exceção a essa regra. Vamos analisá-lo. Os crimes militares de que trata este artigo, incluindo os previstos na legislação penal nos termos do inciso 2º do caput deste artigo, ou seja, quando for crime militar, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto. Ou seja, apenas para os militares das Forças Armadas, quando eles praticarem crimes dolosos contra a vida, um homicídio, por exemplo, pode ser determinado o contexto ser da Justiça Militar da União. Aqui seria uma exceção à regra de cima que a gente acabou de tratar. Tá? E quais contextos? Inciso primeiro, do cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Defesa. Segundo, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, ou seja, mesmo que não estando em guerra, tá? Então, aqui, ó, segurança de instituição militar. Se o Mike lá das Forças Armadas está de sentinela, ele está numa ação envolvendo a segurança de uma instituição militar ali, ou de uma missão militar também. Então, se ele ali efetua disparos contra um criminoso e mata, é julgado na Justiça Militar da União e não no Tribunal do Júri. Inciso terceiro, de atividade de natureza militar, como o sentinela ou qualquer outra atuação que os militares das Forças Armadas estejam fazendo, ou de operação de paz, de garantia da lei e da ordem. O que seria isso? A famosa GLO, quando as Forças Armadas atuam subsidiariamente às forças de segurança pública. Por exemplo, no Rio de Janeiro, como muito atuou lá em 2016, quando estava lá fazendo o apoio à segurança pública nos Jogos Olímpicos, tá? Então, assim, se o Mike lá troca tiro com um traficante, com um criminoso, com um cara que tá roubando, um assaltante, ele matou agora, a partir de 2017, tá? Esse parágrafo aqui, a partir de 2017, ele é julgado pela Justiça Militar da União e não mais pelo Tribunal do Júri, tá bom? Então a gente precisa verificar isso. E aí, nos seguintes diplomas legais, que seria Código Brasileiro da Aeronáutica, Lei Complementar número 97 de 99 e também o Código de Processo Penal Militar e Código Eleitoral. Então a gente precisa ter em mente as seguintes circunstâncias para a prova de vocês. Eu fiz um resumo aqui dos crimes dolosos contra a vida de civis. Quando? Se praticados por militares estaduais, sempre pelo Tribunal do Júri, sempre, senhores. Então, se o Mike cometer um crime doloso contra a vida civil, vai ser do júri, tá? A competência, não vai ser na Justiça Militar. Se praticados por militares das Forças Armadas, depende. Em determinadas missões será de competência da Justiça Militar da União. Para vocês gravarem isso, estão em determinadas missões, pode ver que abrange uma gama muito grande. Então, se o Mike está lá das Forças Armadas, estiver em exercício, em missão do Presidente da República, então não fala que país, qualquer lugar que seja. Se tiver o militar das Forças Armadas estiver em segurança da instituição militar. Se o militar estiver em missão de natureza militar, qualquer natureza militar. Se estiver em GLO, ou seja, se o Mike está de serviço ali atuando na razão da função dele, vai ser realmente pela Justiça Militar da União agora que vai ser julgado o homicídio doloso, tá bom? Não mais pelo júri. Agora, se o militar das Forças Armadas está de folga e efetua disparo contra alguém lá, mesmo que se disser em razão da função, não vai caber nessa circunstância, seria para justiça comum por meio do Tribunal do Júri, tá bom? Então tem que gravar essas circunstâncias aqui para a prova de vocês. Homicídio culposo e homicídio doloso entre militares e justiça militar. Então gravem isso também. Isso que a gente estava falando é crimes dolosos contra a vida de civis. Então, se o Mike mata outro Mike, dentro de um quartel, fora de um quartel, de serviço, vai ser, mesmo que doloso, vai ser pela justiça militar, mesmo que estadual, então se for um policial militar, ou se for das Forças Armadas, também justiça militar da União, tá? Pô, João, por que nesse caso um homicídio doloso contra de um militar, um policial militar, contra outro policial militar, vai ser pela justiça militar? Ora, quando a gente analisa a Constituição Federal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu trouxe os parágrafos da própria Constituição Federal, artigo 124, que dispõe da Justiça Militar da União,
e 125, parágrafo 4º da Justiça Militar Estadual. Vamos analisar da União aqui. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Ponto. Não traz nenhuma exceção à regra, tá? A Justiça Militar vai julgar crime militar. Se o homicídio doloso contra o militar vai ser crime militar, por ela. Fechou. Justiça Militar dos Estados, artigo 125, parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. A Constituição Federal, ela excetuou, ela retirou da competência da Justiça Militar Estadual quando a vítima for civil em crimes dolosos contra a vida. Se for um crime contra militar, continua sendo da Justiça Militar. Aí o Código Penal Militar veio e acompanhou essa Constituição, né? Quando a gente vem nos parágrafos que a gente estava analisando, observem que aqui no parágrafo 1º trouxe que os crimes de trato certil, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, tá? Contra civil serão do tribunal do júri. Portanto, prossegue normalmente quando cometido contra outro militar pela Justiça Militar Estadual. E no âmbito das Forças Armadas, a mesma questão. Gostaria de fazer um complemento a vocês, pessoal, nessa aula, quanto a uma resolução de questão, tá? É uma questão que foi cobrada agora, recentemente, na última prova aí, no âmbito da PMESP aí nos concursos internos, para exatamente sobre essas questões dos crimes dolosos contra a vida de civis, que está disciplinado nesse parágrafo do artigo 9º que a gente acabou de estudar, tá bom? Então, ó, vamos lá, FGV 2024. Será da competência da Auditoria da Justiça Militar Estadual o crime doloso contra a vida praticado por policial militar, quando? E traz alternativas. Letra A. Estando no exercício da atividade militar, a vítima for civil. Estando ou não no exercício da atividade militar, a vítima for civil. Estando no exercício da atividade militar, a vítima for militar. Estando fora da atividade militar, a vítima for civil. Estando em operação de garantia da lei e da ordem, a vítima for civil. Pessoal, se realmente esse conteúdo que eu acabei de passar não estiver fresco na mente de vocês, não estiver entrado bem aí na cabeça, né, ter entendido como que funciona a sistemática do processamento de julgamento de crimes dolosos contra a vida de civis, ora pelo Tribunal do Júri, na Justiça Comum, ora pela Justiça Militar da União Estadual, essa questão se tornaria complexa, tá? Se tornaria uma questão difícil de resolver, porque as alternativas estão todas semelhantes. Dificilmente você excluiria uma aqui se não tivesse o conceito bem claro na mente, tá? Só que tendo esse conceito do artigo 9º nos seus parágrafos, essa questão se torna fácil, tá? Se torna algo bobo até que eu acabei de falar, né? Porque qualquer questão, se tiver um conhecimento na cabeça, torna fácil, né? Lógico. Mas estou querendo dizer por que isso? É uma regra que é prático, basicamente. A gente está acostumado a ouvir dizer, quando trata de policial militar em crimes dolosos contra a vida, a gente já pensa sempre pelo júri. Beleza, mas quando a vítima for civil, né? Então, um policial troca de tiro aí com um meliante, né? Com um criminoso lá, com um traficante. Trocou tiro com o cara, vai para o júri, sabe disso. Claro, se houver um processo, né? Claro, se houver um processo de julgamento. Então, não fica na justiça militar quando o crime doloso contra a vida, né? Então, crime doloso. E quando que fica na justiça militar? Ora, somente se a vítima for militar. Somente se a vítima for militar. Tá bom? Então, aqui está perguntando sobre justiça militar estadual, sobre policial militar em crimes dolosos contra a vida. Então, a gente sabe que crimes dolosos contra a vida, então, crimes dolosos contra a vida. Aí aqui, estou falando de PM, tá? Se a vítima, então, vítima civil, júri. Vítima militar, vai ser Justiça Militar Estadual. Estando de serviço, não estando, por que isso? Porque, ora, lembra, artigo 9º, inciso 2º, então vou colocar aqui. Artigo 9º. Lembra, ó, se eu estou falando de um policial militar cometendo contra uma vítima militar, é um crime praticado de militar contra militar. Artigo 9º, inciso 2,
A linha A. Isso se ambos forem da ativa, né? Se ambos forem da ativa. Então, vamos verificar as alternativas para a gente eliminar. Alternativa A. Estando no exercício da atividade militar, a vítima for civil. Pessoal, não, né? Se ele estiver na atividade militar, se estiver de serviço, se o policial militar está de serviço e matou ladrão, vai, né? Trocou tiro com alguém, matou alguma pessoa, né? Praticou um crime doloso contra a vida, não só homicídio, mas lembra aqueles outros também, né? Que se enquadram. Homicídio, infanticídio, feminicídio, aborto, auxílio, instigação ao suicídio, tá bom? Então, pensando no homicídio para ficar mais fácil aqui na mente, eu estou tratando desse exemplo. Então, estando no exercício da atividade militar, seria um crime militar aqui? Crime militar, seria, porque está de serviço. Artigo 9º, esses dois é linha C, tá? Mas como a vítima é civil, aí a gente traz aqui para o artigo 9º, parágrafo 1º, que traz para o júri, tá bom? Então, essa alternativa está equivocada. Segunda questão. B. Estando ou não no exercício da atividade militar, a vítima for civil. Não, se tiver no exercício da atividade militar, o crime vai ser militar, mas o julgamento é pelo júri. E aqui está pedindo da competência da justiça militar. Então, não. Se ele estiver de folga, estando ou não, e a vítima for civil, o crime seria comum, tá? Então tá de folga. Não agiu em razão da função, crime comum, e aí vai para o júri, crime comum, polícia civil que investiga e vai para o júri. Beleza, também não. Estando no exercício da atividade militar, a vítima for militar. Está correta. Alternativa C. Mas se aqui também estivesse dizendo, estando no exercício da atividade militar ou não, a vítima for militar, aí sim justiça militar de qualquer jeito, porque militar contra militar, justiça militar, tá? Poderia ser que, eu acho que aqui a banca que realizou a prova já pensou, pô, para não dar opções de recurso por conta de jurisprudência, não colocou aqui estando no exercício ou não da atividade militar. Porque se não tivesse, lembra do exemplo que eu trouxe para vocês? Então, dois militares da ativa, então um marido ou uma mulher, o cara pratica um feminicídio, que é um crime doloso contra a vida, dentro de sua residência, ambos de folga, é militar contra militar. Mas, possivelmente, se esse caso fosse levado até o STJ, iria para o júri e não iria permanecer na justiça castrense, tá? Por mais que por uma leitura literal do código poderia ensejar recurso. Então, creio eu que por isso a banca não colocou aqui estando ou não. Então, aqui está claro, aqui não tem nem como a parte de recurso, né? Estando no exercício da atividade militar, vai ser um crime militar, com certeza, afeta os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense, e a vítima for militar, militar contra militar. Crime doloso contra a vida, mas vai ser da justiça castrense e não do júri. Vamos para as próximas alternativas verificar o que está equivocado. Estando fora da atividade militar, vítima for civil. Aí não, né? Crime comum, júri, vítima civil. Estando em operação da garantia da lei e da ordem, a vítima for civil. Aqui quis confundir, né, pessoal? Aqui a GLO, garantia da lei e da ordem, quem faz aqui, B de regra, né, que a gente trata de com esse termo, essa nomenclatura, as Forças Armadas, e se a vítima for civil. Nesse caso, iria para a Justiça Militar, mas apenas se fosse para a Justiça Militar da União e se fosse efetivo das Forças Armadas, tá bom? Se fosse um militar das Forças Armadas. Não está aparecendo essa parte, então não vou nem escrever aqui, tá? Então, Justiça Militar da União, se fosse efetivo das Forças Armadas, se a pergunta fosse essa. Estando em GLO, vítima for civil, aí seria competência da Justiça Militar e não do júri, tá? Mas não é o caso, a gente está perguntando de policiais militares. Policial militar por crime doloso contra a vida só vai responder na Justiça Militar quando a vítima for outro militar. Se for civil, sempre júri, tá bom? Então era isso que eu tinha que trazer para vocês sobre essas questões. Apenas algo a mais sobre uma nomenclatura técnica aqui, às vezes gera dúvida nos policiais, aí nos alunos, é que o que seria essa auditoria da Justiça Militar Estadual? Auditoria, pessoal, é sinônimo de vara, tá? Vara criminal, vara civil, tá? Então, na Justiça Militar é chamado, em vez de ser vara, é chamado de auditoria, tá bom? As legislações aí tratam como auditoria, tá? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, essa resolução de questão aí para a gente conseguir
concatenar mais as ideias sobre esse conteúdo, absorver mais o conhecimento e também fazer um teste para vocês aí, para vocês verificarem como que cai na prova. Beleza, pessoal? Então valeu, até a próxima aula aí que a gente já vai iniciar os crimes em espécie.